Olá, gente, tudo bem? Paulo, terapeuta ocupacional, passando para conversar com vocês mais uma vez. E como eu falei lá no Instagram que eu ia fazer um vídeo sobre atenção e concentração para terapia ocupacional, resolvi que eu vou fazer uma aula para explicar esses dois conceitos, como eles funcionam, por que terapeutas ocupacionais pensam, por que terapeutas ocupacionais avaliam, como que eles pensam esses dois conceitos dentro da terapia ocupacional. Então, a minha ideia é conversar com vocês num assunto um pouco mais aprofundado e que também vai ser de acesso de todos, para que a gente entenda a terapia ocupacional e entenda por que terapeutas ocupacionais avaliam atenção e concentração, o que e como isso é importante para os terapeutas ocupacionais. Esse novo ambiente aqui que eu tô, geralmente eu faço os vídeos em outros espaços, porque eu tô de férias e eu pude tá no meu cantinho aqui e usar meus equipamentos. Não achei estranho, 2 microfones, eu tô fazendo vídeo com os dois para que eu consiga ver qual deles vai ficar com áudio melhor. Então eu já fiz uma introdução no Instagram para quem assistiu sobre atenção e sobre concentração. Eu já expliquei esses dois temas de uma forma mais simplificada, digamos assim, para que não se perca no conceito, para que esse conceito fique mais fácil de assimilar. Hoje, a minha ideia é que a gente converse sobre esses conceitos na aplicação prática mesmo, dentro da terapia ocupacional, como que a gente visualiza isso como terapeutas ocupacionais e para que a gente visualiza isso. Para que saber atenção, para que saber o momento que é necessário a concentração e qual que é necessário a atenção. E por que, né? Qual o motivo que fez com que terapeutas ocupacionais tivessem que estudar esses dois conceitos aqui. E então eu tive tempo, tô de férias, então consegui elaborar uma apresentação. Vocês vão me ver olhando pro meu computador, que está aqui do meu lado, e passando os meus slides, porque eu quero seguir uma sequência lógica com vocês para que a gente compreenda com clareza o que é terapia ocupacional, como ela se relaciona com esses dois conceitos e para que ela se relaciona com esses dois conceitos, tá certo? Logo iniciando o vídeo é aquele merchandise, quem não conhece nas redes sociais eu vou deixá-lo aqui do lado, Instagram, e sigam lá, tem bastante coisas por lá, mas eu vou tentar sempre trazer conteúdos maiores, conteúdos mais densos para a plataforma do YouTube, pra gente, porque aqui o espaço é melhor e tem espaço para fazer esse tipo de conteúdo que eu vou trazer hoje para vocês. Então vamos começar? Atenção e concentração são conceitos de funções cognitivas. A gente já, como eu falei, eu já tinha definido eles lá e durante a aula eu vou redefini-los. Mas existe de forma geral o uso, né, de atenção para concentração meio que popularizado. Concentrado é um estado que a gente sabe, a gente visualiza, mas a gente não... mas tá super com atenção. O que vai definir esses dois? Eu já defini lá no Instagram. Então, a atenção, ela permite outros inputs, ou seja, ela permite outras entradas a partir do sistema sensorial. Ela deixa que o ser humano tenha a atenção em um ponto. Se chegar alguém, ele desvia sua atenção, mas retorna para aquele ponto de atenção focado. Já a concentração, ela rebaixa o nível de consciência desse ser humano e faz com que essa pessoa fique super focada. Você está lendo o caderno, lendo alguma coisa, lendo um artigo, e alguém passa no seu campo de visão, a pessoa sequer observa que isso aconteceu, porque ela estava num estado de concentração. Então, a gente tendo em vista já essas duas primeiras definições que a gente vai dar, a gente não perde elas da essência, porque ela vai nos ajudar a compreender a aula inteira.
E eu acho que pra gente iniciar, e aproveitando o gancho, que eu sou terapeuta ocupacional, eu quero definir terapia ocupacional junto com vocês. Entender por que terapeutas ocupacionais estudam essa história de concentração e de atenção, que leva os terapeutas ocupacionais a estudarem sobre isso e como também, né? Então eu vou usar para definir o conceito alguns referenciais teóricos. Então a gente precisa compreender que terapeutas ocupacionais atuam no desempenho ocupacional de um ser humano. Para pensar isso, a gente vai recorrer a algumas fontes, como o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, os processos e domínios da terapia ocupacional, conhecido dentro da TEO como a AOTA, que é um documento feito pela Associação Norte-Americana dos Terapeutas Ocupacionais, que norteia conceitualmente toda a estrutura de como pensam os terapeutas ocupacionais, E então ela embasa, tanto o seu nome diz, domínios da terapia ocupacional e processos da terapia ocupacional. Esse documento é super lido por todos os terapeutas ocupacionais. Se algum TO que está no início da graduação está assistindo lá no 4º, 5º semestre, está cansado de ler a OTA, porque é uma leitura de cabeceira para terapia ocupacional. Mas para começar, eu vou deixando aqui do lado os conceitos, tá? Para começar, eu vou usar o conceito do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é aquilo mais perto da gente. O que o Conselho de TO diz que é terapia ocupacional? Permitam que eu vou ler para vocês. A definição de terapia ocupacional pelo COFITO é uma profissão de nível superior voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, decorrente ou não de distúrbios genéticos, traumáticos ou de doenças adquiridas, através da sistematização e utilização da atividade humana como base de desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos na atenção básica, média e alta complexidade. Bom, o COFITO fez uma definição gigante aqui pra gente, e ele está dizendo aqui pra gente, então, que independente do tipo de alteração que tem um ser humano, se ela é física, o que ela é, quando você tem alguma forma de restrição na atividade humana, que ele está usando como sinônimo para ocupação, atividade humana, os seres humanos fazem atividades, essas atividades formam as ocupações. A gente vai conversar mais sobre isso, mas ele está dizendo que nós, terapeutas ocupacionais, usamos essa atividade humana como base para os nossos projetos terapêuticos. Então, tanto para nossa intervenção, quanto para nossa avaliação, quanto para nossa estrutura de raciocínio clínico. A atividade humana é o nosso foco, ou a ocupação. Definir ocupação, a gente pode substituir aquela palavra atividade humana por ocupação, e a gente define ocupação ou atividade humana para que a gente entenda melhor o que é isso que esses TOs estudam. Eu usei referencial do domínios e processos, eu vou chamar ele de AOTA aqui, mas é o domínios e processos, mas ele é conhecido como AOTA de 2020. Ela define a ocupação desse modo aqui. Ocupação é usada para significar tudo que as pessoas querem, precisam ou devem fazer, seja de natureza física, mental, social, sexual, política ou espiritual, incluindo o sono e o descanso. Então, a atividade humana, eu defini ocupação, atividade humana não é tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, o terapeuta ocupacional se encarrega dessas coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia. Todas essas atividades que a gente desempenha formam o que a gente chama de desempenho ocupacional. O desempenho das ocupações. A OTA traz que a gente, profissional de TO, a gente usa as ocupações e as atividades de forma terapêutica
como método primário de intervenção em todo o processo, buscando ajudar os nossos clientes, pacientes, a alcançar os resultados desejados. Os profissionais de TO facilitam as interações entre o paciente e o cliente, seus ambientes, contextos, ocupações. Então, o nosso trabalho é nos envolver com as ocupações, com as atividades humanas daquele ser humano e ajudá-lo nessas interações. Se tiver algum tipo de limitação nessas interações, motoras, emocionais, enfim. Se a gente visualiza uma alteração dentro do desempenho ocupacional, pode ser levado por um terapeuta ocupacional. Esse desempenho ocupacional que a gente está falando aqui, ele é super grande, né? A gente está falando de atividade humana. Atividade humana é tudo, né? Atividade humana é desde a hora que a gente acorda até a hora da gente dormir. É exatamente isso que se preocupa os terapeutas ocupacionais. E a gente nos preocupamos para intervir. Então, a gente se preocupa com o cotidiano quando há uma disfunção nesse cotidiano, quando existe alguma limitação, né, desse funcionamento de desempenho ocupacional, ou seja, uma limitação dentro desse desempenho ocupacional. Esse documento, ele busca melhorar esse entendimento dos terapeutas ocupacionais, ele busca focar, porque senão a gente não teria como estudar essas coisas se não fossem divididas e bem categorizadas. E no seu documento, ele traz um quadro. Esse quadro que eu vou deixar aqui para vocês. E nesse quadro, ele está dizendo que esses são os domínios da terapia ocupacional. Então, dentro do escopo do que avalia, do que intervém um terapeuta ocupacional, está aqui dentro dessas 5 colunas aqui. E aqui a gente tem as ocupações. Todas as áreas ali, 8 áreas de ocupações. A gente tem os fatores dos clientes, que quer dizer valores, crenças. A gente tem o que nos importa aqui, porque aqui é onde o terapeuta ocupacional avalia se tem disfunção ocupacional, onde está essa disfunção ocupacional, qual ocupação está sendo afetada por essa disfunção ocupacional, por que parte está sendo afetada para afetar essa ocupação. Então, a gente tem as habilidades do desempenho ocupacional. Essas habilidades que estão escritas aqui, que é a habilidade motora, de processo, de interação e social, são as habilidades necessárias para se ter um desempenho ocupacional. Vamos deixar um pouco mais claro. Vamos pegar uma atividade de tomar banho, por exemplo. Essa atividade, ela demanda habilidades motoras. Ela é uma atividade da vida diária. Primeiramente de tudo, é uma ocupação, uma atividade da vida diária. Se fosse estudar, seria uma atividade de educação. Se fosse ir no mercado fazer compras, seria uma atividade instrumental da vida diária. Mas essa que a gente pegou, tomar banho, é uma atividade da vida diária. Essa atividade, ela se compõe, essa ocupação, ela se compõe, essa atividade da vida diária, essa ocupação, se compõe de valores dessa pessoa. Ela toma banho como quantas vezes é aquilo que ela acredita que deve, as suas crenças, se ela acha que tomar 3 banhos por dia vai resolver, a sua espiritualidade, vai que isso é contra a sua religião, isso ela compõe essa ocupação. E as estruturas do próprio corpo, né? Uma pessoa que toma banho com todos os membros é uma forma dessa ocupação. Uma pessoa que não tem um membro superior toma banho com uma outra forma. Então essa atividade se compõe por as estruturas do corpo. Mas também ela se compõe pelas habilidades do desempenho. Eu vou parar aqui, eu não vou seguir mais. São as habilidades motoras para tomar o banho. Habilidades de processo, aqui entra os processos cognitivos, habilidades de interação, tanto com os outros quanto com o ambiente. Mas o que nos importa aqui, para esse tema de concentração e atenção, são as habilidades de processo, porque
a concentração e a atenção estão dentro dessa habilidade. A gente precisa dessas habilidades para poder desempenhar as nossas ocupações. Então, por esse motivo, os terapeutas ocupacionais pensam em atenção, em concentração. A OTA ainda dá uma definição do que é domínio de um terapeuta ocupacional dessa forma aqui, ó. Os terapeutas ocupacionais são habilitados a avaliar todos os aspectos do domínio, sua inter-relação, era isso que eu estava fazendo com vocês, a inter-relação entre aqueles domínios daqueles quadros, ocupações, do cliente, os seus contextos e seus ambientes. É o que a gente estava fazendo ali, eu não terminei, mas foi isso. É sobre isso que somos preparados a fazer essa conversa entre aquele quadro e entender como ele se relaciona entre si, como se relacionam, como são hierárquicos, muitas das vezes, aqueles pontos do quadro, que são os aspectos de domínio. Além disso, os terapeutas ocupacionais reconhecem a importância do impacto da conexão corpo, mente e espírito para a participação na vida cotidiana, na vida diária. Então, a OTA traz que, para além do ponto só biológico, biomecânico, para terapeutas ocupacionais, outros pontos que a gente não vai se aprofundar aqui também são importantes, mas também é importante todas aquelas outras coisas, e uma delas é a habilidade do desempenho. Então, se está dentro dessas tais habilidades do desempenho, a tal da cognição e a tal da atenção e concentração, vamos entender o que é isso. O que esse documento de domínios e processos traz para a gente? Está aqui, ó. Habilidades do desempenho são ações dirigidas a um objetivo observável como pequenas unidades de envolvimento nas ocupações. Elas são aprendidas e desenvolvidas ao longo do tempo e estão situadas em contextos e ambientes específicos. Então ele está dizendo para a gente que as habilidades do desempenho são aquilo que são observável, mensurável. Atenção e concentração é observável? Sim, é observável, sim. A gente consegue ver alguém desatento, consegue ver alguém atento, consegue ver alguém hiperfocado, a gente consegue ver alguém totalmente com déficit de atenção. Então ela é uma dessas habilidades que pode ser observável e mensurável e dividida em pequenas unidades também, né? E o que traz ainda a OTA pra gente como exemplo das habilidades processuais, né? Ela traz pra gente que habilidades do desempenho ocupacional, como por exemplo habilidades processuais para te fazer atividades da vida diária, habilidades escolares e processuais que são observadas de uma pessoa, é quando ela seleciona, interage, usa ferramentas e materiais para desenvolver uma determinada tarefa, desenvolve ações individuais e as suas etapas. Então e aqui ainda traz que ela modifica o desempenho ocupacional de forma geral quando elas têm problemas. Então, quando a gente tem um problema em alguma dessas habilidades processuais, eu vou falar de algumas delas, de duas que são as que a gente se importa aqui, que ele define pra gente quais são essas habilidades processuais. Quando elas estão com algum tipo de déficit ou com algum tipo de alteração, elas modificam o desempenho ocupacional. O desempenho ocupacional é esse objeto de trabalho, de estudo, de intervenção, de suco do uso do terapeuta ocupacional. O que a OTA traz pra gente? Ela traz vários outros, eu peguei esses 5, porque eram os 5 primeiros que estavam ali, onde estavam os 2 que nos interessam, que a gente está falando aqui ainda de atenção e de concentração, né? E ela diz exatamente o que é cada coisa, para que a gente possa avaliar e entender. Então, para o domínio de processo, para a OTA, para a Associação Norte-Americana dos Terapeutas Ocupacionais, em 2020, atenção se refere a realizar e completar a tarefa inicialmente proposta ou determinada por outra pessoa.
Isso é atenção. Quando a tarefa ela é realizada com sucesso. O foco diz respeito a manter a execução da atividade sem dispersão ou interrupção quando está sendo desenvolvida. É isso que traz a OTA. Ela simplesmente chama atenção de atenção, como a gente está chamando, e chama concentração de foco. A gente tem a definição exatamente que eu falei para vocês que a gente precisava manter, porque eu sintetizei ela lá no outro vídeo para ficar mais fácil de entender, explicada aqui no quadro de domínios e processos de um terapeuta ocupacional. Referenciado, tá tudo bem bonitinho aqui. Eu peguei tudo de lá, tudo do documento mesmo. E ele fala de outros aqui pra gente. Então até aqui a gente já conseguiu entender o porquê os terapeutas ocupacionais precisam, podem e devem conhecer esses dois conceitos, avaliar esses dois conceitos e intervir nesses dois conceitos. Então, vamos se aprofundar um pouquinho neles, tá? Só um pouquinho pra gente poder dar alguns passos adiante no seguir da nossa aula aqui. Alessandra Cavalcante, uma terapeuta ocupacional, de um outro livro também de cabeceira da terapia ocupacional, define a atenção, ela estudando a atenção, ela define dois tipos de atenção: a atenção seletiva e a atenção sustentada. Mas aqui, para fins didáticos, a gente vai chamar a atenção seletiva de atenção e a atenção sustentada de concentração. Por quê, Paulo? Vou ler para vocês o conceito da Alessandra Cavalcante no seu livro. O processo que permite o indivíduo sustentar e manter a atenção é conhecido como atenção seletiva. A atenção seletiva é a capacidade para selecionar ou focar em um tipo de informação mediante a exclusão de outras. Paulo, você está sendo repetitivo. Sim, isso aqui é atenção, né? É o que a gente estava chamando até agora, ou seja, eu sou capaz de estar prestando atenção aqui, chegar alguém e eu olhar, eu ignoro ou eu não olho, eu simplesmente vejo ela no meu campo visual e sigo olhando para vocês. E eu sigo com a atenção na minha atividade. Aqui no fundo tem barulho, tem carro, espero que não saia, inclusive, e a minha atenção continua aqui em vocês, na minha apresentação. Então, a minha atenção é seletiva. Eu seleciono a minha atenção para esse ponto. E a Cavalcante também traz para a gente o conceito de atenção sustentada, que seria a capacidade do indivíduo em persistir ou em manter uma resposta condizente com uma atividade contínua e repetitiva, que é chamada de atenção sustentada. Então, quando eu estou lendo, eu estou mentalmente engajado, eu estou fazendo uma atividade contínua e repetitiva, que é ler, eu estou concentrado. Eu tenho minha atenção sustentada por aquilo que também a gente já falou, rebaixamento de alguns sentidos e o processo psíquico, né? Que é o que eu vou falar agora. Porque até aqui a gente usou conceitos, a gente usou definições, a gente pensou, a gente conseguiu sair de um exemplo mais basal, de um exemplo mais cru, e a gente já está tendo conceitos. A gente tem conceito agora de atenção, de concentração, para que a gente consiga definir. Mas o que esses conceitos dizem? A gente teve até aqui numa síntese: a atenção seria um processo de aceitar estímulos do meio, mas filtrá-los, que é o segundo ponto, selecionar esses estímulos, mantendo a atenção na atividade que está sendo proposta. Porque, que nem a gente viu no conceito da OTA, a atenção ela se refere a realizar a tarefa. Então, o foco está na tarefa, que no caso minha é fazer essa aula para vocês. Então, eu faço o quê? Eu aceito os estímulos, só que eu seleciono, eu filtro e com o objetivo de terminar
a aula que eu estou dando para vocês agora. Em outro lado, a concentração, ela sustenta uma atenção focada. Ela sustenta, ela mantém dentro de uma atividade aquela atenção plena e pura. Por isso que ela exige o engajamento cognitivo. Ela exige que a gente tenha energia posta nessa atividade a ponto de conseguir rebaixar e eu não ver se uma pessoa passou aqui, bem no meu campo de visão, eu nem escuto que o cachorro tá latindo ou algo do gênero, porque eu sou capaz de ignorar os estímulos externos, porque eu estou concentrado. Show até aqui? Muita coisa? Espero que não, espero que esteja dando para entender, espero que eu esteja conseguindo passar a mensagem para vocês. E eu preparei aqui agora, nesse ponto, que a gente pudesse pensar dentro das atividades da vida diária, dentro do cotidiano de uma pessoa, onde eu preciso de atenção, onde eu preciso de concentração, pra gente ver esses conceitos dentro das atividades da vida diária de uma forma mais clara. Onde eu consigo ver a atenção, Paulo? Colocar a pasta de dente na escova exige atenção. Por que exige atenção? Porque eu preciso passar a pasta enquanto seguro a escova, enquanto fecho a torneira ou enquanto abro a torneira. Então eu preciso dar atenção que enquanto eu abro a torneira, porque se eu molho a escova, eu abro a torneira, passo, molho a escova, fecho a torneira, escovo os dentes, me olhando no espelho. Então exige que eu tenha atenção. Pode vir alguém ali falar comigo, eu vou estar conversando, vou estar escutando. Conversando vai ser difícil, mas eu vou estar escutando e eu estou conseguindo prestar atenção igual na minha atividade. Vestir a roupa do lado correto também exige atenção. Por quê? Porque eu tenho que estar com a atenção em vestir a roupa, que é um ato motor. Primeiro vestir a cabeça, para depois vestir um braço, para depois vestir o outro, para depois puxar para. Mas se eu não tiver atenção, eu consigo fazer isso conversando, mas se não tiver atenção, eu vou botar lá virado. Eu não preciso me concentrar, não preciso esquecer do mundo para vestir a camiseta, mas eu preciso de atenção, senão eu visto ela virado. Então aqui é uma atividade que demanda atenção. Dirigir e andar de bicicleta é um outro exemplo que é bem fácil de visualizar. Eu consigo estar dirigindo e eu preciso que a minha atenção seja em vários pontos. Eu estou dirigindo e prestando atenção no trânsito. Da bicicleta, a mesma coisa. Eu preciso pedalar e também preciso estar alerta com o meu sentido para o meio. Então eu aceito a entrada do meio e eu vou filtrando essas entradas para que eu consiga dar a melhor resposta para a atividade conforme ela me pedir. Já a concentração, por exemplo, atividades que exigem da concentração, que a gente estava falando aqui, estudar por uma prova, exige que eu foque no meu conteúdo, exige que eu absorva e esteja linkado com essa atividade cognitivamente. Ler, né? Ler de forma geral, aqui não só o estudar para uma prova, que é uma forma de leitura, mas o ler por hobby, ler exige, para que você entenda a história, a concentração. Senão você se perde. Você não consegue absorver a história que está sendo contada ali. Ok. Acho que ficou bem claro até aqui a diferença e como terapeutas ocupacionais veem isso dentro da atividade da vida diária, dentro do cotidiano de uma pessoa. Então, pra gente, essas coisas, elas acontecem dentro das AVDs, dentro das AIVDs, dentro daquele plano de ocupações. Mas sendo mais focado para o terapeuta ocupacional, isso acontece dentro
de tarefas ou de demandas. Então a gente precisa entender diferença de tarefa para demanda para poder conhecer se é atenção ou se é concentração, como elas vão interagir ali dentro, como elas vão ser necessárias dentro de uma tarefa e como ela muda para uma demanda. Então vamos definir a diferença de tarefa para demanda. A tarefa são passos específicos para a conclusão de uma proposta. São os passos específicos para a conclusão de uma proposta, como colocar o prato na pia ou parear cores e formas dentro de uma brincadeira. São os passos que eu preciso para executar a tarefa. A demanda, por outro lado, é uma necessidade ou uma solicitação mais ampla, geralmente vinda do meio, vinda do contexto onde aquela tarefa está acontecendo e requer uma realização de uma tarefa ou de várias outras tarefas para serem atendidas. Então, tarefas são atividades com passos específicos para uma conclusão e demandas são uma solicitação de tarefas, muitas das vezes, do meio. Show? Beleza. Como que a gente chega nisso, né? Como que a gente... Para que entender tarefa e demanda? Porque nós, terapeutas ocupacionais, precisamos fazer análise de atividade. Para eu entender se uma criança não consegue escovar os dentes porque ela tem déficit de atenção, eu preciso analisar a atividade de escovar os dentes. E na terapia ocupacional, análise de atividade é um procedimento que é crucial, né? A gente aprende no raciocínio clínico, a gente faz, e a gente aprende a fazer com maestria. Essa é um dos nossos grandes carros-chefes, é fazer análise de atividade. Eu vou ler para vocês a definição da OTA de análise de atividades para vocês entenderem do que eu estou falando, que é a análise, porque ela parece ser super simples quando a gente está conversando, mas eu vou ler a definição para vocês entenderem um pouquinho mais da magnitude do que é realmente uma análise de atividade. Análise de atividade aborda as demandas típicas de uma atividade, a gama de habilidades envolvidas no seu desempenho e vários significados culturais que podem ser atribuídas a ela. Análise de atividade, com base na ocupação, coloca a pessoa em primeiro plano. Ela leva em conta os interesses, objetivos, habilidades e contexto da pessoa em particular, bem como as exigências da própria atividade. Não saiu a palavra, então eu vou reler para vocês. Ela leva em conta os interesses, os objetivos, habilidades e contexto da pessoa em particular, bem como aquilo que demanda as exigências da própria atividade. Essas considerações, né, de análise de atividade moldam os esforços do terapeuta ocupacional para ajudar a pessoa a alcançar as suas metas. Profissionais de terapia ocupacional analisam as demandas de uma atividade ou da ocupação para entender as estruturas específicas do corpo, as funções do corpo, as habilidades do desempenho que são necessários e que determinam as demandas da atividade ou da ocupação para serem realizadas. Então, percebam que é análise da atividade, de cada elemento que compõe essa atividade precisa ser analisado para que a gente entenda o que está acontecendo, onde a gente vai intervir como terapeutas ocupacionais. Então, quando a gente analisa a atividade, agora eu vou pegar contexto, eu vou pegar uma atividade que é para analisar com vocês, para a gente pensar nesses dois pontos, que é o que a gente está falando, atenção e concentração. Então, eu vou focar neles, vou fazer uma análise de atividade focada neles, tá? Então, vamos pegar a atividade de amarrar o sapato. Cadarços, né? Amarrar os seus cadarços. A princípio, se a gente pensa na tarefa, ela é uma tarefa que a gente aprende por repetição, como tudo na vida. A gente precisa de habilidades motoras finas para fazer os processos do laço.
A gente precisa de habilidades processuais para aprender a fazer esse laço e aprender a fazer ele no tênis, enfim. Então isso são coisas que exigem execução e repetição. Então quando a gente está aprendendo na nossa escola, na nossa casa, essa atividade ela demanda o quê? Nossa atenção, porque é uma tarefa, ela tem um foco bem específico, né, para a gente fazer. A gente tem que desenvolver as habilidades motoras, tem que desenvolver as habilidades processuais, tem que desenvolver a habilidade cognitiva para entender as etapas, precisa desenvolver a motricidade fina, precisa ter músculos, então todo aquele quadro lá que a gente viu precisa estar, mas ela também exige a atenção, ela não exige concentração, ela não exige que você esqueça do mundo para fazer a atividade, porque aqui ela é uma tarefa. Para você fazer a tarefa de amarrar o cadarço, ela não exige concentração, ela exige a sua atenção. Ela exige que você selecione e consiga fazer o laço. Essa é a análise de amarrar o cadarço. Porém, entretanto, contudo, e se essa atividade de amarrar o cadarço vira uma demanda? Vamos imaginar, a gente está analisando a atividade de amarrar o cadarço, que agora uma criança, tá num jogo de futebol, ela tem 12 anos, ela tá num jogo de futebol e a chuteira dela desamarra. Opa, atividade de amarrar o cadarço de novo, né, gente? Porém, agora ela tá no meio do jogo de futebol. Muda tudo, né? Esse contexto muda tudo, porque agora essa atividade exige concentração. Por que exige concentração? Porque a atividade principal ali sendo executada é jogar a bola. A atenção dela tá em jogar bola. Ela precisa, ela tá no meio do jogo, então ela precisa se concentrar. Agora, fazer com que rebaixe todo o sentido dela do jogo, para focar em amarrar seu cadarço, terminar o mais rápido possível, para voltar a sua atenção para o jogo. Então, ela exige atenção, ela exige que o menino foque, ou a menina foque, em amarrar o cadarço, que ela também domine já o processo da tarefa, e aí ela consiga executar com foco em executar o mais rápido possível na performance ocupacional. Não falei dela, mas foco na performance ocupacional ali e volte para a atividade que é de interesse dela ali, que é o jogar bola. Então agora aqui a gente precisa de concentração, ela precisa rebaixar os outros sentidos, focar para fazer o mais rápido possível, porque ela está engajada, como que é? Com energia cognitiva, com engajamento cognitivo em terminar rapidamente, mesmo que por poucos segundos, para terminar o mais rápido possível. Ela foca toda a atenção, amarra para seguir o seu jogo. Então a mesma atividade a gente já analisou, a gente fez análise de atenção e concentração, né, que é o foco do nosso vídeo, da nossa aula aqui. A gente analisou essas duas situações em que a atividade de amarrar o cadastro, uma atividade da vida diária, é feita com os dois conceitos. Por que é importante eu entender os dois conceitos? Porque se eu não souber o que é atenção e o que é concentração, eu não vou conseguir atuar lá na intervenção correta, né? Eu preciso compreender, fazer análise de atividade, né, que é do terapeuta ocupacional, mas compreender esses dois conceitos para que dentro da demanda de ocupação desse meu paciente, desse meu cliente, enfim, eu consiga saber se eu vou trabalhar concentração ou se eu vou trabalhar atenção. Ele tem déficit de concentração ou ele tem déficit de atenção? Uma pessoa com TDAH tem déficit de atenção, mas e aí? E de concentração? Ela também tem déficit de concentração? Vamos avaliar. Ela também tem déficits em outras questões? Vamos avaliar. Vamos fazer atividades, vamos usar as nossas atividades como avaliação e descobrir aonde que está. Às vezes está em outra parte ali daquele quadro que a gente viu agora há pouco, mas essas são as habilidades processuais que precisam ser avaliadas. Então, exatamente por isso, habilidades processuais, concentração, que são habilidades cognitivas, concentração e atenção, são objetos sim de estudo dos terapeutas ocupacionais, e não só de estudo, mas também de intervenção da terapia ocupacional, né? Mais do que só estudar o conceito, a gente pode usá-los
estimulá-los, treiná-los para que o desempenho ocupacional seja satisfatório, seja o melhor possível. Eu vou terminar por aqui essa aula. Eu espero que eu tenha conseguido contextualizar vocês dentro da terapia ocupacional, que eu tenha conseguido contextualizar os conceitos de atenção e de concentração dentro das atividades da vida diária, que é o que eu, como terapeuta ocupacional, estudo, aquilo que eu tenho de objeto de trabalho também, para que vocês entendam que pra gente é diferente essas duas questões dentro do raciocínio clínico terapêutico ocupacional. Isso aparece de uma forma bem forte para que a gente consiga compreender. Não só isso, esses são só 2 conceitos de dentro dos domínios da terapia ocupacional, lá aquele quadro que eu mostrei para vocês. Gente, então, se vocês gostaram, eu espero que vocês deixem um like, comentem, compartilhem, façam, divulguem, se conhecem terapeutas ocupacionais, se conhecem pessoas que têm interesse, que gostam de TO, que querem saber mais de TO, que precisam de TO, enfim. Eu peço que vocês compartilhem, comentem e até!